Vamos orar rapidamente? Senhor Deus, na Tua presença colocamos, Senhor, o restante das atividades desta noite. Fala aos nossos corações através da Tua palavra e nos inspira, Senhor, a fazermos diferente e a retornarmos, Senhor, ao que Tu queres para a vida de cada um de nós, homens de Deus. Sê conosco, Senhor, é o que clamamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos de perto e de longe, mais uma vez uma boa noite. Meu nome é Wagner Bernardo. Minha formação, vocês podem estar perguntando qual é a minha formação. Bem, eu sou da área de saúde, sou cirurgião dentista de formação, mestre em patologia pela Universidade Federal Fluminense e doutor em oncologia pelo INCA. E no Reino de Deus a gente tem trabalhado em vários locais ao longo do tempo. Meu pai, pastor Heraldo Bernardo, acabou de sair de um ministério há 2 anos atrás de 20 anos dentro de uma comunidade no Rio de Janeiro, em Manguinhos. Então nós temos servido a Deus ali, em outros locais, em Petrópolis, em Inhaúma. E Deus tem nos permitido termos experiências na área de ensino. Desde garoto, sendo filho de pastor, eu tenho estado envolvido na educação religiosa. Como cirurgião dentista, tenho estado envolvido na educação em saúde, em escolas, em CIEPs, pela região metropolitana do Rio de Janeiro. Tive a experiência de ser professor universitário da UERJ, na disciplina de bioquímica, durante 2 anos. E, mais recentemente, tenho lecionado para profissionais da área da saúde, de nível superior, a disciplina de metodologia da pesquisa. Então, a minha vida toda tem girado em torno do ensino. E, como podem ver aqui nesse primeiro slide da nossa apresentação, tive a oportunidade de estar em várias instituições de ensino, seja como discente, seja como docente. E eu gostaria de começar a nossa conversa de hoje fazendo, na verdade, um pequeno arrazoado para que nós possamos entrar efetivamente no assunto de hoje, que é a desconstrução do gênero masculino. Antes que a gente possa efetivamente conversar sobre o assunto, é necessário que a gente traga algumas verdades bíblicas que muitas vezes a gente não se apercebe. Esse slide é um slide muito feliz da irmã Elenita Sena, irmã do nosso pastor Eliezer, e ele mostra aquela visão de Daniel, capítulo 2. Depois o irmão pode ler com mais detalhe esse capítulo 2 inteiro. E nesse capítulo 2 nós temos aquela visão de Nabucodonosor em que ele viu uma grande estátua. E nessa estátua, a cabeça da estátua era de ouro, o seu tronco de prata, seu ventre e coxas de bronze, e suas pernas e seus pés eram ferro misturado com barro. E a interpretação desse sonho nos mostra que Deus estava mostrando a Nabucodonosor a sequência de 4 grandes impérios mundiais, né? Começando pelo Império Babilônico, de 607 a 539, que é a cabeça de ouro, depois o Império Medo-Persa, a seguir o Império Grego, onde foi gestado grande parte da filosofia e, consequentemente, do modo de se comportar do mundo ocidental, e os pés e pernas de ferro misturado com barro, que representam o Império Romano. Então, essa sucessão de reinos é apresentada no livro de Daniel, e ao final dessa profecia, nós temos uma grande pedra cortada sem mãos humanas, que vem e atinge essa grande estátua nos seus pés, justamente sinalizando a vinda de Jesus, o Messias, a pedra angular, a pedra de esquina, aquele que dividiu a história, que atingiu o Império Romano, e diz a profecia que toda essa estátua se desfez e aquela pedra cresceu e encheu o mundo inteiro, que foi exatamente o que aconteceu após a vinda do Messias e após o trabalho da alma daqueles apóstolos que mudaram a história. Então, nós podemos ver que a palavra de Deus, ela apresenta uma sequência de eventos que culminam com a vinda do Messias, ali no livro de Daniel, capítulo 2. E todos nós conhecemos a história dos pais da igreja. Quando Jesus é elevado aos céus, sobe aos céus,
ele deixa uma grande comissão para a sua igreja, e aqueles homens que tiveram contato com Jesus, eles tiveram a sua vida mudada, e pela sua experiência pessoal com o mestre, aqueles homens mudaram a história. Aqueles homens trouxeram uma série de valores, trouxeram uma série de novas formas de abordar a existência humana, que fizeram com que aquele mundo fosse mudado de cabeça para baixo. E o Império Romano, que foi atingido por essa grande pedra, infelizmente, em 300 e poucos depois de Cristo, através de Constantino, ele utilizou aquela estratégia muito comum, que é, se você não pode vencê-los, una-se a eles. Constantino, então, ele absorve, ele se torna um adepto do cristianismo, e a partir daí nós começamos a ter uma série de problemas, porque a igreja se afasta do seu objetivo original. Jesus falou, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Igreja e Estado não se misturam. Mas Constantino conseguiu fazer essa fusão que enfraqueceu tremendamente a igreja do Senhor Jesus, porque agora ela estava associada a um Estado pagão, e todas essas influências pagãs começaram a entrar dentro da igreja de Cristo. Tanto que no Apocalipse, após esse momento de fusão igreja e Estado, você tem aquela figura das testemunhas vestidas de saco, que durante 1260 dias, se eu não me engano, profetizavam no deserto. Então, nós temos a sucessão de impérios, a vinda do Messias, a igreja de Cristo mudando o formato, a organização do mundo, e o contra-ataque de Satanás fundindo igreja e Estado. Isso se prolonga por mais de 1000 anos, até que um homem chamado Martinho Lutero é utilizado por Deus para romper esse sistema de valores, dessa igreja mundanizada, dessa igreja paganizada, dessa igreja com ídolos, com imagens, fazendo aquilo, a palavra de Deus fechada. Deus então levanta um homem para romper com essa artimanha do maligno de fusão de igreja e Estado. E eu trago agora um mapa mundi. Nesse mapa mundi, nós temos em verde os países desenvolvidos, em amarelo os países em estágios intermediários de desenvolvimento, e em vermelho os países pouco desenvolvidos. O que nós vemos aqui? Nós vemos que nesses países desenvolvidos, nesses países em verde, nós temos determinadas características que possibilitaram o seu desenvolvimento de uma forma maior. Ou seja, aquela sucessão de reinos, culminando com o cristianismo, levaram ao surgimento de 3 pilares que são a base da sociedade ocidental. Ou seja, aqueles países, a maior parte deles desenvolvidos, do hemisfério norte, principalmente, eles estão sobre 3 pilares que se derivaram daquela estátua de Nabucodonosor. O primeiro pilar é o pilar da Grécia, o pilar da filosofia. Aquele ventre da estátua gestou o que a gente chama de salto no ser. Ou seja, aqueles homens da Grécia, ao se decepcionarem com o caráter dos deuses gregos, porque se você lê lá as obras de Homero, você se confronta com deuses extremamente temperamentais, deuses que tomavam a forma humana para enganar pessoas, deuses que se comportavam de uma forma que envergonharia qualquer pessoa séria. E esses gregos, ao terem contato com esse tipo de deuses, eles fazem um salto no ser, no sentido de buscarem dentro de si respostas que os seus deuses pagãos não traziam. Respostas para a desordem do ser humano.
A Grécia era organizada em pequenas cidades-estados que lutavam entre si. E, nesse clima de guerra entre aquelas cidades gregas, a maior parte da elite, ou seja, dos líderes daquelas cidades, se corrompiam, seja pelo álcool, seja pela promiscuidade, pela prostituição, pela ganância, fazendo com que a sua população sofresse por causa dos seus vícios pessoais. Então, homens como Platão e Aristóteles cunham frases que marcam a história. Frases como: antes de você querer governar alguém, você precisa governar a si mesmo. Se você não consegue governar a si mesmo, você não está apto para governar outras pessoas. E essa capacidade de ordenação, de colocar ordem dentro da mente do ser humano, gerou um pilar que nós vamos falar um pouquinho mais à frente, com um pouco mais de detalhe. Um outro pilar que surge daquela sequência de impérios é o pilar do direito romano. A gente vai lendo lá na Bíblia que Paulo, quando ele foi punido pelas autoridades e chicoteado, ele usa o seu direito de cidadão romano e fala: vocês me puniram sem eu ter tido um julgamento, eu sou cidadão romano. O que a Grécia nos deixou, a filosofia, o que Roma nos deixou, um conjunto de leis de direito em que você respeita as leis, em que você tem leis que regulam o relacionamento entre as pessoas. Isso permeia até hoje, está presente até hoje na nossa sociedade, na sociedade ocidental. E o terceiro pilar vem do primeiro salto no ser, que vem daquela revelação que Moisés teve no deserto. Quando Deus se manifesta a Moisés, naquela sarça ardente, e fala: eu sou o que sou. Aquele pacto que Deus fez com aquela nação, quando a montanha pegava fogo, e aqueles homens falavam: Moisés, fale para nós o que Deus tem a dizer, porque esse Deus é muito santo. Aquele pacto de revelação, quando Deus se mostra através de um povo e coloca as suas leis, e essas leis culminam na vinda do Messias, esse conjunto de valores que nós cultuamos hoje, de respeito aos pais, de respeito aos mais velhos, de você negar certos impulsos, as regras de relacionamento sexual contra o incesto, contra uma série de deturpações morais, elas vieram da tradição judaico-cristã. Então, esse mapa mundi, que mostra os países desenvolvidos de acordo com seu nível de desenvolvimento, e no meridiano de Greenwich, que mostra que a maior parte aqui, se nós pudéssemos dividir o mundo em duas partes, nós vamos ver que os países desenvolvidos, na sua grande maioria, eles estão amparados sobre esses três pilares: filosofia grega, direito romano e tradição judaico-cristã ocidental. Eu gosto muito de digamos assim, um grande homem, tanto da ciência como da política, chamado Francis Bacon, que cunhou a seguinte frase no seu livro magistral Novum Organum: saber é poder. Esse homem, que é considerado o primeiro dos modernos e o último dos antigos, ele é aquele que traçou o caminho para a revolução científica que mudou a história da humanidade. E esse homem, ele era um crítico de uma série de comportamentos que haviam levado a humanidade a uma série de impasses. Algumas frases de Francis Bacon: a dialética, sendo uma filosofia, é apropriada para disputas e contendas, mas estéril para a produção de obras que visem beneficiar a vida do homem. Esse homem, como filósofo, ele diz que a principal ferramenta usada pelos gregos
que era a dialética, ou seja, você colocar duas pessoas com pensamentos opostos sobre um determinado assunto para conversarem, e a partir daí você extrair uma conclusão, você extrair um caminho a seguir. Essa ferramenta estava exaurida. Os gregos já tinham dado as suas contribuições, e agora essa ferramenta que os gregos deixaram de investigação, a dialética, o debate, tinha gerado uma série de disputas de pensamento que fizeram com que o conhecimento humano ficasse paralisado. Ou seja, essa ferramenta estava sendo usada agora para formar escolas de pensamento. Então, determinada escola dizia que as doenças eram causadas por humores. Outra dizia que era por problemas na alimentação. E esse debate entre as escolas tinha chegado a um impasse tal que você gerava facções que brigavam entre si e não buscavam, de fato, a verdade. Esse homem, então, fala que era necessário a experimentação. Para resolver impasses, não dá mais para ficar só na dialética, só na conversa. Nós precisamos fazer experimentos. Ele é o pai da ciência moderna. Diz também que no teatro da vida humana, apenas Deus e os anjos podem ser espectadores. Ou seja, o homem tem que tomar uma atitude proativa no sentido de buscar soluções relacionadas a problemas humanos. Os problemas divinos, Deus resolve. Os problemas humanos, o homem tem que resolver. E que a dialética não faz muito mais do que subordinar a natureza ao pensamento humano e o pensamento humano às palavras. Esse homem, em 1620, já dizia do grande perigo que é você subordinar as pessoas ao pensamento sem ter, de fato, uma base experimental, uma base de comprovação. Ou seja, o perigo de você utilizar a dialética, a argumentação, para convencer pessoas, quando, de fato, você não está comprovadamente ciente de que aquela situação, de fato, é uma verdade. Nós temos, na verdade, métodos de investigação científica. Eu fui instrutor durante 3 anos de metodologia da pesquisa. Nós temos o método indutivo, nós temos o método dedutivo, o hipotético dedutivo, e nós temos um quarto método de investigação científica, que é justamente originário da Grécia, que é o método dialético. O método dialético, esse método de investigação, é a lógica do conflito, do movimento. Pode-se considerar que todas as coisas são inacabadas, são processos instáveis que passam por mudanças ininterruptas. Enquanto o método indutivo, dedutivo e hipotético dedutivo é utilizado basicamente nas ciências da saúde e nas ciências exatas, esse método originário do pensamento grego é utilizado principalmente na área de humanas. E o objetivo do método dialético é estimular o conflito. A lógica é, se eu tenho 2 vetores opostos, que não sejam completamente opostos, se eu junto os 2, eu caminho para frente. Só que o que nós temos hoje, na verdade, é um simulacro do método dialético, em que você coloca pessoas que, na verdade, pensam de forma igual, e essas pessoas, na verdade, têm o objetivo de seduzir os seus ouvintes e não de expor, na verdade, de expor a verdade sobre determinado assunto. Eu não preciso dizer que um dos maiores expoentes da utilização desse método foram Karl Marx e Friedrich Engels. Esses homens utilizaram essa metodologia, a metodologia dialética originária da Grécia, para estimular conflito. E eles fizeram isso com tanta maestria que eles fazem isso até hoje, que o conflito está presente até hoje. Esses homens escreveram um livro
chamado Manifesto do Partido Comunista. E eu separei alguns trechos desse livro para que a gente possa entender a situação que nós estamos relacionada à desconstrução. Lembrando, tudo que eu estou falando aqui é um preâmbulo para o assunto principal, que é a desconstrução do gênero humano. Do gênero masculino, no caso. Segundo esses dois homens, utilizando o método dialético, eles disseram que o materialismo histórico, na verdade, é o que gerencia as relações sociais. Ou seja, todas as atividades humanas e toda a história está relacionado ao materialismo. Ou seja, o meu pai passou 20 anos na comunidade, se doando ali dentro de Manguinhos. Segundo eles, o interesse do meu pai era material e financeiro. Um pastor que sai daqui do conforto do Brasil e vai para o interior da África para trabalhar com uma tribo no interior da África, segundo eles, porque eles falam que toda a atividade humana e toda a história é movida pelo materialismo, esse pastor que foi lá para dentro da África pegar malária, o interesse dele era financeiro. Esses homens reduziram todas as atividades humanas apenas ao material. De modo geral, portanto, o materialismo nega a realidade de um mundo espiritual ou divino, cuja existência seria independente do mundo material. Ou seja, quando o cristianismo foi criado, na cabeça deles, o objetivo era um objetivo financeiro e político, e não existe o transcendente. Só existe a matéria. Tudo gira em torno da matéria. Foi isso que esses homens escreveram no seu livro. E é que a história, que o resumo da história é uma história de luta de classes. Ou seja, toda a história humana pode ser dividida entre um conflito entre opressores e oprimidos, entre reis e súditos, entre vítimas e algozes. E que as leis, a moral, a religião são para o proletário outros tantos preconceitos burgueses, atrás dos quais se escondem outros interesses burgueses. Ou seja, todo o nosso conjunto de valores, todos aqueles três pilares que mantiveram de pé a sociedade ocidental, nada mais são do que estratégias burguesas para oprimir a classe trabalhadora. Em suma, acusam-nos de querermos suprimir a vossa propriedade, pois é isto mesmo que queremos. Ou seja, esses homens também, nesse livro, escrevem claramente que eles são contra a propriedade privada. E a gente não precisa pensar muito para saber que a família iria ser atacada logo depois. Porque se eles são contra a propriedade privada, e a família é um dos meios pelos quais a propriedade é passada para as gerações, não ia demorar muito para eles atacarem a família. Confessais, portanto, que, por indivíduo, não entendeis mais ninguém a não ser o burguês, o proprietário da classe média. E essa pessoa deve, com toda certeza, ser retirada do caminho, suprimida. Esses homens escreveram claramente que o caminho para resolver os problemas do ser humano passa pela supressão de indesejáveis. Os comunistas não inventaram a intervenção da sociedade na educação, apenas buscam transformar o seu caráter e resgatar a educação da influência da classe dominante. Obviamente, eles não iam deixar a educação fora do seu domínio, que é o assunto do livro que eu escrevi. Além disso, olha a frase que eles escreveram no livro. Os comunistas não precisam introduzir o amor livre, ele sempre existiu. O casamento burguês é, na realidade, um sistema de esposas em comum.
Portanto, quando muito, poder-se-ia censurar aos comunistas por desejarem introduzir um sistema abertamente legalizado de amor livre, em substituição a um hipocritamente escondido. Meus queridos, esses homens vêm no vácuo do iluminismo. E o iluminismo é consequência de uma igreja fora dos padrões divinos. Esses homens são consequência do iluminismo. E grande parte do iluminismo é um combate àquela igreja prostituída que se mantém até hoje e que foi fundada por Constantino. Então, quando ele fala que o casamento burguês é um sistema de esposas em comum, pode até ser verdade na sociedade dele da época, mas não é esse o padrão de Deus para nós. Não é esse o padrão de Deus para a sua igreja. E ele está generalizando e colocando no mesmo saco famílias que, na verdade, nunca tiveram um encontro com um Deus vivo. Os comunistas se recusam a ocultar suas opiniões e seus propósitos. Declaram abertamente que os seus fins só podem ser alcançados pela transformação violenta de toda a ordem social até hoje existente. Eu não inventei esses trechos. Eles estão aqui. Você pode entrar agora na Amazon, comprar esse livro, que é até baratinho, por sinal, R$20, e você vai ler esses trechos aqui e outros que eu não tive tempo de colocar, porque o tempo é muito curto. O que esses homens fizeram foi eliminar, suprimir o transcendente, transformando toda a existência humana apenas em algo, em uma busca pelo material, e, por meio do método dialético, pregar a transformação violenta da sociedade para o quê? Para a imagem que eles pensam que é a ideal. E de onde eles tiram essa imagem ideal? Das suas reuniões, dos seus simpósios, das suas reuniões. E eles criaram um estatuto, que está ao final desse livro. E eu peguei algumas partes desse estatuto de um partido comunista. Primeiro, as condições para ser membro de um partido comunista são profissão de fé. Esses homens que são contra o transcendente pegaram parte daquilo que nós realizamos dentro do cristianismo e criaram uma profissão de fé comunista. Está lá, está escrito. Além disso, os membros da Liga Comunista são irmãos, se apropriando de denominações nossas, de nossa forma de tratamento. E, além disso, tinha uma contribuição mínima, também tinha um dízimo lá que eles tinham que pagar para o partido. Está escrito. Eles tinham profissão de fé, eles se tratavam como irmãos, e eles ainda tinham que botar dinheiro no bolso para poder manter essa estrutura funcionando. Não é à toa que esses homens abriram o início para um movimento que busca a transformação violenta da sociedade. É por isso que nós vemos meninas, jovens, cheias de ódio, protestando contra a vinda do Papa, com seus seios desnudos. É por isso que esses homens queimam igrejas, como fizeram há pouco no Chile. Porque na base do movimento, os fundadores do movimento pregam a violência, a transformação violenta da sociedade, eliminando quaisquer indivíduos que impeçam a efetiva implementação dos seus ideais de sociedade. É por isso que pessoas, artistas do nosso Brasil,
são tomadas por sentimentos assim, ó, de extremo amor e de compreensão, como nós estamos vendo nessas fotos. Esses homens, então, utilizando uma das estratégias da investigação científica, produziram uma obra que foi formatando uma série de ideais na cabeça da sociedade e que culminaram em uma série de aberrações que nós podemos ver ao longo da história. Lembrando que, trazendo novamente a baila, esses homens eles surgiram a partir do iluminismo, esses homens surgiram a partir da influência da Revolução Francesa e dos seus ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Revolução Francesa essa que é tão incensada nas nossas aulas de história, mas que no meu caso em particular me dá muita tristeza porque cortou a cabeça de Lavoisier, o pai da química. Esse homem que revolucionou, o pai da química moderna, ele foi guilhotinado pelos revolucionários franceses porque ele era considerado um adepto do antigo regime. Então, o que Lavoisier não poderia ter dado a mais de contribuição se os revolucionários franceses não tivessem mantido a cabeça dele sob seu pescoço? E eu recomendo fortemente que os irmãos comprem esse livro. É um livro extenso, mas que mostra o trabalho da alma desses dois homens. Quando a palavra diz que o Senhor vai olhar o trabalho da sua alma e vai ficar satisfeito, esse livro mostra o trabalho da alma desses dois. 100 milhões de mortos no século passado. 30 milhões de mortos na China, 8 milhões de mortos de fome na Ucrânia. E se você for a Curitiba, hoje tem um memorial dos ucranianos lá em Curitiba, dos que conseguiram fugir do Holodomor, do massacre pela fome dos ucranianos causado por Stalin. Pol Pot matou 3 milhões de pessoas e por aí vai. O trabalho da alma desses homens foi 100 milhões de mortes apenas no século passado. E o que nós podemos dizer? Nós podemos dizer que o enxofre dessa mentalidade revolucionária, ela busca uma sociedade, reconstruir um paraíso perdido, transformando uma sociedade injusta, como eles falam, em uma sociedade igualitária, fraternal e livre. E, segundo a cabeça deles, é uma missão eles fazerem isso se tornar real. A cabeça do revolucionário é aquele que vai trazer o paraíso para a terra, mesmo que para isso ele tenha que matar milhões de pessoas, porque depois que o paraíso estiver instituído, vai ter valido a pena. Eles negam o transcendental, negam a presença de Deus, de anjos, de demônios, mas creem numa utopia. Eles são homens de fé, porque eles acreditam que pelas suas obras, pela sua atividade humana, eles vão construir uma sociedade maravilhosa, fraternal e igualitária. Marx havia concluído que a propriedade privada era o grande mal que impedia a implantação de uma sociedade igualitária e esperava o desaparecimento sumário de todas as superestruturas. Engels escreveu que a conclusão correta era de que a causa da desigualdade social era a família. Então, esses homens, tendo na sua cabeça uma utopia de criar uma sociedade ideal, eles elegem alvos. Os alvos são a propriedade privada e, como a família é uma das formas pela qual a propriedade se mantém, você precisa combater a família.
Para Marx e Engels, a família é uma instituição endemicamente perversa que precisa ser pulverizada para que haja revolução. Isso é só o início, para os senhores se situarem no que a gente vai falar mais à frente. Resumindo, socialismo, comunismo é a destruição da liberdade em nome da liberdade. Ou seja, qualquer preço vale a pena ser pago para criarmos uma sociedade onde não existem diferenças. O que eles não falam é que é impossível vivermos numa sociedade assim, porque Deus nos fez diferentes. Nós acabamos de ter uma Olimpíada agora, em que a Olimpíada nada mais é do que a celebração das diferenças. Eu não consigo correr 100 metros em menos de 10 segundos. Porque nós somos diferentes e graças a Deus por isso. Quando chega uma pessoa querendo dar alteração na nossa igreja, nós temos o pastor Nelson com quase 2 metros de altura. Se fosse para eu defender a igreja, ia ficar difícil. Nós somos diferentes porque Deus nos fez assim, e essa é a graça da espécie humana. As virtudes que faltam em mim estão presentes em outra pessoa, e nós, como corpo de Cristo, somos supridos, porque Deus distribui os seus dons para benefício de todos. Mas esses homens querem uma sociedade igualitária. E isso é impossível, porque nós somos diferentes. E eu separei algumas frases também de Lenin. Que milhares de pessoas pereçam, se for necessário, mas o país deve ser salvo. Esse é o valor que esse homem dá para a vida humana. Olha essa frase. A fome, ao destruir a economia camponesa atrasada, nos aproxima do objetivo final, o socialismo, etapa imediatamente posterior ao capitalismo. Além disso, a fome não somente destruiu a fé no czar, como também a fé em Deus. A fome para esses homens é um instrumento de luta, porque eles impedem as pessoas de terem alimento e culpam a Deus por aquelas pessoas não terem o que comer. Venezuela está passando fome, Cuba está passando fome. A fome é um instrumento de luta para esses homens. E esse homem foi abjeto ao ponto de falar textualmente: a fome tem várias consequências positivas. São esses os homens que querem criar uma sociedade igualitária. São esses homens que acreditam que vão criar um ambiente utópico de felicidade e de igualdade. E nada mais eles fazem do que combater os 3 pilares da sociedade ocidental. Já que eles visam a transformação violenta da sociedade, eles irão combater os 3 pilares nos quais a sociedade ocidental está estabelecida. Eles irão combater a filosofia grega do conhece-te a ti mesmo. Eles irão atacar as instituições jurídicas, subvertendo a lei e a ordem. E eles irão perseguir e buscar desacreditar a revelação sinaítica e a tradição cristã derivada dessa revelação do Sinai. Esses homens nada mais fazem do que combater as bases nas quais nós estamos assentados como nação. E como eles fazem isso? Por múltiplas estratégias. Se aqueles homens falaram no manifesto do Partido Comunista que eles querem transformar a sociedade, eles vão utilizar várias ferramentas para dinamitarem esses pilares. Que ferramentas são essas? Para você subverter
a parte da filosofia grega, você tem algumas ferramentas. Uma das ferramentas é o domínio da área educacional, fazendo com que você não forme indivíduos e cidadãos, você forme militantes políticos, você forme pessoas pasteurizadas, que vão apenas repetir um determinado discurso. Outra estratégia para demolir o pilar do conhece-te a ti mesmo é você estimular a sexualidade precoce. Uma menina de 12, 13 anos que já tem vida sexual ativa, ela dificilmente vai conseguir manter os seus estudos em dia e avançar naquelas áreas em que ela precisa, na verdade, de conhecimento. Você queima etapas, você faz com que aquele rapaz, com que aquela menina tenha preocupações que não são próprias daquela idade. Um menino de 12, 13 anos tem que estar preocupado em se alfabetizar, em ter um novo idioma, aprender um novo idioma, saber ler, entender o que está lendo. E o que estão ensinando para esse menino é que ele precisa fazer sexo. Mais do que isso, estão ensinando para esse menino que talvez ele não seja nem homem, apesar dele ter um pênis no meio das pernas. A demolição do pilar do direito romano nós vemos a cada dia. O bandido é solto e os seus processos anulados. E quem não tem processo, passa a ter processo da noite para o dia. O mesmo indivíduo é juiz, promotor, investigador. Subverter o segundo pilar é o que nós vemos todo dia. Ter uma legislação frouxa, ter um sistema penal que não funciona, dizer para a população, não vale a pena seguir as regras, faz errado que vai dar certo. Nós vivemos isso todos os dias aqui no Rio de Janeiro e no Brasil. O ataque a esse pilar aqui é pela subversão das leis, da aplicação das leis, onde o que vale para um não vale para outro, onde você torce o juízo dependendo de quem é o réu. E nós, como Igreja de Cristo, nós sabemos muito bem como nós temos sido atacados dia após dia. Eles fizeram muito bem isso com a Igreja Católica. Esses homens infiltraram a Igreja Católica através das pastorais e transformaram as paróquias em centros de formação de militância. E agora estão tentando fazer isso com as nossas igrejas, utilizando a mesma estratégia. Entrando pela área de ação social, que nós fazemos muito bem, nós não precisamos de ajuda para isso. Nós entramos na Cracolândia, nós entramos nas comunidades, nós distribuímos pão, nós distribuímos roupa, a gente não precisa de ajuda. Mas eles querem entrar pela área da ação social para de dentro para fora tomar os nossos púlpitos e transformar a pregação da palavra do Senhor em filosofia, em uma série de coisas, em psicologia. Quando a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus, não é sabedoria de letras, não é palavra, púlpito não é local para Freud. Senhores, essa conversa toda é para nós apresentarmos que, para demolir isso daqui, você precisa de múltiplas estratégias. Nós vamos focar hoje, especificamente, na tradição judaico-cristã ocidental. Ora, a palavra de Deus é muito clara. Provérbios 3, meu filho, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te canses da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai repreende o filho a quem quer bem. Deus, o Deus de Israel, o Deus do Senhor, o nosso Deus, se apresenta como Pai. Na tradição judaico-cristã, Deus se apresenta como Pai. Mateus 6, mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fechando a porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará.
Antigo Testamento, Novo Testamento. Antigo Pacto, Novo Pacto. Deus se apresentando como Pai. Deuteronômio, capítulo 8. Sim, ele te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que nem tu nem teus pais conhecias, para que entendesses que o homem não vive só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor, disso vive o homem. Nestes 40 anos tuas roupas não se envelheceram, nem teu pé inchou. Saberás que o Senhor teu Deus te corrige, assim como um homem corrige o filho. Um Deus que se apresenta como Pai. Mateus 6, portanto, orai deste modo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Vocês estão entendendo que uma das estratégias para atacar esse pilar é destruir o conceito de paternidade? É criar homens fracos para que aquele rapaz, aquela moça, ao entrar em contato com um Deus que se apresente como Pai, lembre do seu pai terreno e não consiga entender. Meu pai era péssimo, esse Deus deve ser igual ao meu pai. Mas o Deus se apresenta como um pai que ama, e porque ama, corrige. Porque está vendo lá na frente os problemas que aquele comportamento vai gerar na vida do filho. Então, o Deus que ama é o Deus que corrige. Provérbios 31. Olha o padrão de Deus para as mulheres. O que é uma mulher virtuosa hoje na nossa sociedade? É uma mulher blogueira, é uma mulher malhada, uma mulher que toma anabolizante, fica grandona, tem não sei quantos milhões de seguidores. Esse padrão não é o padrão divino. Qual é o padrão divino para a mulher? Está ali, ó, mulher, beleza, a beleza é enganadora e a formosura a vaidade, mas a mulher que teme o Senhor, esta será elogiada. Que ela seja recompensada por seu esforço, seu trabalho, elogiado em público. A tradição judaico-cristã traz padrões. Padrões para o homem, padrões para a mulher. Levítico 18. Não imiteis os costumes da terra do Egito, onde habitastes, nem imitareis os costumes da terra de Canaã. Obedecerei os meus preceitos. A lei do Senhor, a revelação sinaítica, traz, essa revelação mostra sobre o comportamento sexual. Os padrões sexuais aceitáveis por Deus estão escritos aqui, ó, Levítico 18, abre aí. Ninguém se chegará à sua parenta, não descobrirá a nudez da sua mãe, você não vai se deitar com a filha do teu filho, e por aí vai. Esses padrões de comportamento sexual estão presentes na palavra. E se você quer desconstruir a tradição judaico-cristã, você tem que atacar esses valores. Além disso, a palavra de Deus nos mostra, Deuteronômio 21, que é possível sim nós termos pais que são uma bênção, mas que dão origem a filhos que são filhos de Belial. Existe o livre-arbítrio. Ontem eu estava lendo na minha Bíblia, Nabal. Quando você vê a história de Nabal, Nabal era da casa de Calebe. Apenas Calebe e Josué sobreviveram daquela geração que pereceu no deserto. E dentro da casa de Calebe, surge um homem maligno como Nabal. A Bíblia mostra, Deus fala, é possível que nós tenhamos filhos que mesmo com toda a instrução, eles decidem deliberadamente viver o mal, viver para o mal. Você vai atacar esse valor
dizendo que esse menino é uma minoria, é um injustiçado, é uma vítima da sociedade, é alguém que foi ofendido pela sociedade desigual e que por isso ele teve esse comportamento. Você gera uma responsabilidade coletiva para absolver aquele rapaz do seu comportamento maligno. Olha o padrão de Deus para os homens. Maridos, cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Esse é o padrão de Deus para um homem casado. Que ele ame a sua esposa a ponto de entregar a sua vida por ela. E aí nós, pela nossa limitação, nós vivemos um relacionamento conjugal muito longe desse padrão, que vai gerar marcas nos filhos, que vai gerar problemas com a esposa. Mas o padrão está aqui. Nós temos também padrões que, cada um de vós ame sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o marido. Nós temos orientação para o marido, nós temos orientação para a mulher, nós temos orientação para os filhos. Então, essas múltiplas estratégias visam combater a tradição judaico-cristã que nos trouxe até aqui. Nós somos fruto do trabalho da alma de Jesus. Eu sei de onde Jesus me tirou. Eu sei onde eu estava quando o Senhor Jesus estendeu a sua mão e me resgatou. Cada um de nós sabe que isso daqui não é uma história da carochinha. Eu tenho um antes e um depois. Então não é um filósofo alemão que vai me dizer que o transcendental não existe, porque eu vivi. E cada um de nós aqui é testemunha do poder de Deus. Nós passamos 3 anos fazendo um trabalho, entrando na Cracolândia do Jacarezinho. Entramos lá e saímos de lá sob o poder de Jesus e nenhum mal nos alcançou. E nós vimos ali coisas tremendas. Homens sendo libertos, demônios saindo do corpo daquelas pessoas. Então nós conhecemos o sobrenatural porque nós tivemos experiência com esse Deus. Então quando eu falo do que eles chamam de tradição judaico-cristã, eu falo do que eu vi, do que eu vivi, porque eu tenho um antes e um depois. E eles vão tentar, de qualquer forma, trabalhar para desconstruir esses valores. Como nós falamos, o objetivo é dinamitar os 3 pilares. E nós vamos nos concentrar, então, agora, nas estratégias voltadas para a destruição, para a desconstrução do homem. Essa é uma palestra para homens. E nós temos visto como o inimigo tem trabalhado para destruir o papel do homem dentro da família e da sociedade. Porque ao desfazer o papel do homem, ele dificulta que as pessoas entendam um Deus que se apresenta como Pai. E um dos filósofos incensados por esse pessoal, Jean-Paul Sartre, cunhou a seguinte frase: família é mesmo um monte de merda. São esses homens que o seu filho vai ler dentro da universidade. A universidade brasileira é péssima em desempenho. E ao contrário do que se imagina, a universidade brasileira, ela não é plural. Ela não favorece o debate e a argumentação. Quantos e quantos cristãos são perseguidos dentro da universidade por dizerem que são cristãos? Deveria ser um local de pluralidade, de respeito às diferenças,
Mas o que nós vemos é justamente o inverso. É a perseguição a quem pensa diferente. E essas múltiplas estratégias para destruir o papel do homem, elas podem ser elencadas. Nós temos a chamada ideologia de gênero, que visa desconstruir a identidade, subvertendo os sexos biológicos e construindo uma autopercepção da própria sexualidade, que pode variar ao longo do tempo. Ou seja, o que esses homens estão dizendo é o seguinte: não acredite nos seus olhos, acredite no que eu estou dizendo para você. Você tem um pênis no meio das pernas, mas não acredite nos seus olhos, você é uma mulher. E você pode ser uma mulher um período, você pode ser um homem depois outro período, você pode tirar dos nossos jovens a capacidade dele ver o óbvio. Por mais que queiram dizer, aquele rapaz é XY. Ele pode ser afeminado, ele pode ter um monte de coisa, mas geneticamente ele é XY. E aí vão dizer que a biologia é opressora. Eles que falam tanto ciência, 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 pregam algo que é totalmente anticientífico. Uma das estratégias também para desconstruir o gênero masculino é o feminismo. Sabe por quê? Porque ele vai dizer para o seu filho: você é homem, você é opressor, você já nasceu com uma dívida para pagar com as mulheres. E eles botam um peso em cima do garoto, e esse garoto, quando chega com 13, 14 anos, não, peraí, eu não sou nem tão homem assim, ó. Eu pinto a minha unha, eu faço a sobrancelha. Ser homem passa a ser um pecado. A desconstrução do gênero humano vem através da atividade das feministas, que vão colocando uma culpa que eu não carrego. Se os pais dela foram ruins, eu não tenho culpa. Não é porque eu sou homem que eu trago uma dívida histórica. Como eu falei, a sexualização precoce. Fazer com que toda a vida do indivíduo gire em torno da sua sexualidade, para que ele seja escravo dos seus desejos. O que os gregos falaram, e deixaram isso bem claro: se você ceder a todos os seus desejos, você vai colapsar. Esses homens querem voltar a essa época e fazer com que a criança, desde jovem, seja exposta à sexualidade e que toda a vida dela gire em torno da sua satisfação de desejos sexuais. Homossexualismo, lesbianismo, ou seja, estimular esse tipo de comportamento. E nós sabemos que tem outros interesses aí por trás, porque essa é uma pauta extremamente interessante. Por quê? Porque quando você gera uma pauta de direitos LGBT, você está criando leis para proteger uma minoria, ok? E essa minoria, ao ter leis que a protegem, ela vai começar a exigir os seus direitos. E eles sabem que a Bíblia condena esse tipo de prática. E vai chegar o momento em que eles vão exigir que a lei fique acima da liberdade de culto. O homossexualismo e o lesbianismo visam criar leis que fiquem acima da liberdade de culto, e como nós, historicamente, honramos a Deus antes de qualquer outra coisa, é a forma de nos prender. Então, a agenda LGBT nada mais é
do que uma estratégia a longo prazo de criminalizar o cristianismo, porque o cristianismo condena esse tipo de prática. Estímulo ao uso de drogas. E por que estimular o uso de drogas? Porque é uma forma de você desestabilizar a família. Qualquer um que tenha, por acaso, um parente dependente do álcool, dependente da droga, sabe como isso afeta diretamente a família. E, além disso, o estímulo a um ateísmo militante. O ateu, ele não está satisfeito em ser ateu. Ele tem o direito de não crer em Deus. Mas o que eu acho mais interessante é que eles são chatos. Eles querem que você também deixe de acreditar em Deus. E aí, quando você começa a fazer perguntas elementares, como: então você acredita que tudo é obra da evolução? Claro, a ciência já demonstrou isso. Aí você faz a seguinte pergunta para eles: me explique, então, a evolução do sistema de coagulação sanguíneo. Teto preto. Porque aquelas proteínas que são responsáveis pela coagulação sanguínea, ou elas surgiram todas juntas, porque se falta uma, coagula o sangue e a pessoa morre. Ou não coagula e morre porque vai sangrar demais. Ou elas surgiram todas juntas, o que contradiz a teoria da evolução e favorece o criacionismo, ou não tem como explicar. Eles não falam sobre isso na escola. Eles não falam sobre isso na universidade. Faça isso, pergunte para o seu professor. Professor, me explica a evolução do sistema de coagulação? Eles não fazem essa pergunta. Porque eles não permitem o debate. Eles omitem aquelas coisas que não estão de acordo com a sua teoria. Recentemente, eles mandaram tardígrados, que é um tipo de animal que sobrevive à radiação, sobrevive ao zero absoluto e tal, e é um animal que contradiz a teoria da evolução, porque não tem nenhum parente próximo, nenhum animal que resista ao que ele resiste. Uns cientistas israelenses pegaram esses animais e mandaram num foguete para ele bater contra a Lua. Porque o que eles falam? Esses animais vieram do espaço sideral. Eles não evoluíram aqui, eles vieram de fora. E qual foi a surpresa? Todos os tardígrados que foram mandados lá para a Lua, que bateram lá na cratera, lá morreram com um impacto. Isso eles não vão te falar. Ou seja, não tem explicação. Como é que esse animal evoluiu se não tinha nenhum outro parente próximo? Esse ateísmo militante, ele busca minar esse pilar, fazendo com que você se sinta um peixe fora d'água se você no meio acadêmico não expressar que você também é ateu. Como eu já havia falado, uma das estratégias mais em voga é a da revolução sexual. E eu vou adiantar porque eu já estou com o meu horário avançado. Substituindo o Homo sapiens pelo Homo sexualis. Vocês já ouviram essas frases aqui. Faça amor, não faça guerra, goze livremente, lute pela soberania dos seus desejos, liberte-se da decência, assuma-se, viva o amor livre. Estimulando os vícios masculinos de promiscuidade, de moralidade, de responsabilidade paterna. Reprodução feminina desses vícios masculinos. Ódio ao cristianismo, a seus valores. Adoção de um estilo de vida irresponsável, nocivamente promíscuo, sobre a falsa propaganda de liberdade. Na verdade, o que eles pregam
é um retorno à sexualidade pré-cristã. Eles dizem que evolução é voltar aos padrões lá de Roma, onde as crianças eram abusadas, onde você tinha aquela homossexualidade gerando livremente acontecendo dentro das fileiras de soldados lá das legiões romanas. Ou seja, eles querem uma volta ao passado, dizendo que isso é uma evolução. E você tem a feminilização do homem, a internalização de comportamentos femininos nos jovens rapazes, ou seja, ser homem é ser opressor, então você tem que ser um pouco feminino. Culpabilização de todos os homens como opressores de todas as mulheres. E também existe um comportamento, um aspecto econômico de você estimular o lesbianismo e o homossexualismo. Além da possível estratégia de perseguição ao cristianismo, também tem uma parte econômica. Porque homossexuais normalmente não geram descendência. E como eles pensam apenas no material, esses indivíduos trabalham por mais tempo, consomem mais, não gastam com a criação de seus filhos, sendo um cidadão interessante numa sociedade de consumo. É uma liberdade para você ser escravo do pecado. Para você reproduzir aqueles costumes, Levítico 18, da terra do Egito. Para você andar de volta a todas aquelas práticas que fizeram Deus destruir os habitantes de Canaã. Infelizmente, essas múltiplas estratégias também falam sobre o uso de drogas. Então, nós temos o Brasil com 85% das suas cidades já tendo efetivamente usuários de crack. Estou falando de crack. Cocaína é 100%, maconha é 100%. Estimular o uso de drogas é estimular o desajuste familiar, é estimular a violência, é estimular o conflito. E eles são da lógica do conflito. Estimular o tráfico de drogas é fazer com que a sociedade sempre fique em guerra, que é a base do pensamento dialético. Só em 2018 foram 58 mil homicídios no Brasil, e a maior parte desses são homens. Isso não aparece. Aparece no jornal quando um homem mata uma mulher, feminicídio. Está errado? Está errado. O cara tem que se ferrar? Tem que se ferrar. Mas as maiores vítimas de violência no Brasil são homens. E isso não dá jornal. E as escolas são utilizadas para a desconstrução. As escolas são utilizadas para formar militância. E é por isso que o Brasil está aqui, ó. Enquanto os países de primeiro mundo estão aqui no PISA, que é um programa de avaliação mundial de escolas, o Brasil está aqui. Escolas péssimas. E o que fazer? Homens cariocas, o que fazer? É hora de voltarmos à nossa origem. É hora de nós aceitarmos o chamado do Senhor Jesus, de nos enchermos do Espírito Santo, de fecharmos as brechas espirituais que tiram o nosso poder. Que brechas são essas? É a prostituição, é a pornografia, é o vício. São essas brechas que fazem com que nós sejamos homens que não são relevantes no nosso tempo, é o pecado. Nós precisamos fechar as brechas que impedem que nós sejamos cheios do Espírito Santo de Deus e cheios de poder para impactar a sociedade. Essas brechas fazem com que nós não tenhamos o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E sendo assim, nós não impactamos o mundo. Nós não chamamos as pessoas para perto. As pessoas não veem Deus em nós.
Nós estamos sem a armadura de Deus. E um soldado não equipado vai ser abatido no campo de batalha. Nós precisamos saber que não é por força nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. Nós precisamos saber que nós não precisamos, 2 Timóteo 2, ao servo do Senhor não convém discutir, mas ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente, corrigindo com mansidão os que resistem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade e que se libertem da armadilha do diabo, que haviam sido presos para cumprirem a sua vontade. Meus queridos homens, nós precisamos retornar ao que a tradição que o Senhor Jesus nos deixou, os mandamentos que a palavra nos dá, nós precisamos transformá-los em realidade na nossa vida. E aí nós vamos ser relevantes, homens relevantes nessa geração. Precisamos reagrupar. E o pastor Endrigo tem feito isso. Tem trazido os homens para perto. Tem conscientizado os homens batistas cariocas da nossa missão. E nós precisamos obedecer. Quando nós tivermos obediência e transformarmos os ensinos da palavra de Deus em prática na nossa vida, o Deus de paz esmagará a Satanás debaixo dos nossos pés. A promessa está aí. Falta nós nos posicionarmos como homens de Deus para desconstruir as estratégias que querem minar o gênero masculino no Brasil e no mundo. E, para terminar, esse é o meu último slide, consegui terminar antes do tempo. Esse é o livro que eu publiquei agora, em 2020, em março, e fala exatamente das escolas como um ambiente de desconstrução do gênero humano, de formação de militância, e as estratégias pelas quais nós precisamos usar, as estratégias que nós precisamos usar para nós revertermos esse quadro. Sabe uma coisa, se a escola está sendo usada como instrumento de formação de militância, saiba que você está em vantagem. Seus filhos ficam 5 dias na escola. E você, ao tomar conhecimento do projeto pedagógico da escola, você pode mudá-lo de escola. Eles ficam 5 dias na escola, a gente fica 7 dias com eles. E no momento que nós formos pais e mães relevantes, quando eles ouvirem algo desse tipo na escola, eles vão dar atenção ao que nós temos a dizer. Porque eles vão ver amor em nós, eles vão ver fruto do Espírito em nós. E a nossa família vai ser guardada pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe.